a pandemia tem isolado pessoas e isso tem prejudicado também determinados setores locais da economia aqui de Maceió, né? Como é que está a situação desses locais, Israel? Dizem que uma imagem, né, vale mais do que 1000 palavras, porém, muito mais, né, do que ver fotos, publicar imagens ou dar likes nos conteúdos das redes sociais, estar presente e viver realidade e conversar com as pessoas para compreender o sofrimento delas é uma experiência incomparável. E é justamente isso que faz a gente pertencer a uma comunidade, né? Ser maceioense é ter orgulho das nossas belezas naturais e da nossa gente. E principalmente entender que muitos de nós ainda sofrem muito por aqui. Então, mesmo com essa pandemia que nos coloca tão isolados, numa quarentena tão sofrida, eu tive que atender a um pedido de ajuda, quase um grito de socorro. Esses dias eu fui atender aos amigos comerciantes e trabalhadores do nosso mercado público histórico daqui do bairro de Bebedouro, né? Eles estão vivenciando uma realidade assustadora. Lembrando que eles não têm condições de se manter isolados, né? Eles precisam acordar bem cedo, como todo trabalhador, para garantir o pão de cada dia. Esse é um dos espaços tradicionais aqui de Maceió e parece que as pessoas, inclusive, vêm encontrando uma série de dificuldades há algum tempo já. Polani, o mercado público do Bebedouro já foi mais tradicional, né? Se não bastasse essa catástrofe que está afundando toda uma região por causa da ganância e um vírus que já causou a morte de quase 1.500 alagoanos, todos os trabalhadores e comerciantes que dependem financeiramente daquele mercado público estão completamente esquecidos, tanto pelo poder público como por essa empresa que causou todo esse caos. Durante essa conversa que eu tive ali com eles, com os comerciantes, né, e com os feirantes, eu percebi que o abandono não estava apenas estampado no rosto daquelas pessoas, Polani. O abandono está lá nas paredes desbotadas, trincadas, sem pintura, na estrutura do telhado, né, que está lá enferrujado, sem manutenção, nas imensas rachaduras do piso, né, e das tarimbas das carnes e de peixes, e nas péssimas condições, tanto sanitárias como hidráulicas e elétricas, né? A situação do mercado público de Bebedouro é, infelizmente, de completo abandono. Israel, olha, do jeito que você fala, eu percebo que você tem um carinho especial por aquela região, um carinho especial pelo mercado público lá de Bebedouro. É impressão minha ou essa informação se confirma mesmo? E como Polani? E pensar, né, que há algumas décadas atrás, e não foi tão longe assim, ainda em 1993 e 1994, com 18 e 19 anos de idade, o mercado público de Bebedouro foi o meu primeiro emprego, né? Foi justamente de administrador daquele local ali. Eu comecei a minha vida profissional naquele mercado público, né, coordenando meio mundo de gente que frequentava e trabalhava ali, Polani. Antigamente não era fácil, mas havia trabalho, havia esperança. Hoje os comerciantes, né, não encontram opções nenhuma. E o que é pior, não há perspectiva alguma. Eles não sabem nem o que é que vai acontecer amanhã. Para você ter uma ideia, lá na minha gestão, naquela época, nós reformamos o mercado público, transformamos a realidade do mercado. Olha que foi na década de 90. E pelo que a gente vê hoje, parece, Polani, que aquela ali foi a última reforma feita no mercado. Então, infelizmente, Maceió está dando um péssimo exemplo de como perder oportunidades econômicas e de como desvalorizar a cultura e a história da nossa cidade. O mercado público lá de Bebedouro é só um mercado, uma feira? Quais são as experiências que você traz de outras capitais? Polani, em outras capitais do país, os mercados públicos são locais destinados à convergência tanto de pessoas como de negócios. Em São Paulo, por exemplo, é quase obrigatório visitar o mercado público de lá. E não é apenas pelo comércio, mas também por ser uma importante atração turística e um polo gastronômico. Porque aqui o projeto para equipamentos públicos como esse é simplesmente não ter projeto. Não existe nenhuma proposta de aproveitamento para esses mercados, deixando comerciantes à mercê da sua própria sorte. O resultado é vergonhoso. Quem em Maceió teria coragem de levar algum turista para conhecer os mercados públicos da nossa cidade? Ninguém.
Israel, e qual é então a responsabilidade, a parte que cabe ao poder público e o que é que precisa ser feito lá na região? Orlando, infelizmente, nesse momento, a incompetência se soma aos efeitos nefastos de uma catástrofe já anunciada e dessa pandemia, limitando ainda mais as perspectivas das pessoas que precisam daquele espaço. E é necessário definir um plano emergencial, né, para socorrer tanto os comerciantes como os trabalhadores do mercado público de Bebedouro, que inclua necessariamente a sua transferência imediata para outro local, como também as devidas indenizações pelos prejuízos causados até agora. Chega de omissão e de falta de políticas públicas. O mercado público de Bebedouro, parte da história e da cultura da nossa Maceió, não pode ser abandonado.